Meu entrevistado de hoje é ídolo de ídolos, o homem que mais vende livros na história da literatura brasileira, é um dos mais traduzidos e publicados no mundo inteiro. Neste mês de agosto, esse virginiano com ascendente em touro está completando 51 anos de idade. Mais jovem, ali pelos 20, ele foi internado 3 vezes em hospício por comportamentos considerados estranhos. Trafegou pela magia negra e pela música popular brasileira. Aliás, é conhecido como mago, condecorado, amado, criticado, acredita na reencarnação, é católico, foi recebido pelo Papa e um de seus livros, um que fala de feitiçaria, virou novela de televisão. É casado com a artista plástica Cristina Oiticica, está lançando o seu 12º livro, está aqui, Verônica Decide Morrer, e de frente comigo está o autor, Paulo Coelho. Paulo, a última vez que a gente se encontrou... Mais recente. Hã? Eu espero que a gente se encontre várias vezes, que não seja nunca útil. Então, a mais recente foi no comecinho de 97. Você, na época, estava iniciando o chamado ano sabático, ou seja, paradão, férias esticadas. Você conseguiu não fazer nada? Não, quer dizer, a ideia do ano sabático é mais também você fazer outras coisas. Não é nem não fazer nada, porque eu sou um workaholic, talvez como você, adoro trabalhar. Então, se eu paro e fico totalmente parado, eu vou ficar pensando naquilo que eu devia estar fazendo. O que eu fiz foi coisas diferentes. Por exemplo? Por exemplo, ir para a Polônia, trabalhar num bar da Polônia. Trabalhar num? Bar. Peraí, me conte isso. O que você fez num bar na Polônia? Bom, primeiro, por que eu fui à Polônia, né? Recebia sinais, eu sou uma pessoa muito guiada por sinais. E toda hora tem que ir para a Polônia, tem que ir para a Polônia. Eu estava sentindo aquela voz no interior. Mas tem que ir para a Polônia, o que era? Uma voz era como? Como é que vem esses sinais? Você sabe como ele vem. Eu não sei te explicar concretamente, mas de repente você começa a ler muito sobre Polônia, alguma coisa começa a te fazer... Liga a televisão, tem Polônia na televisão, mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Ia ter um interesse especial. É muito complicado o negócio do sinal, porque ele é uma coisa que fala ao teu coração. Aí, um belo dia, eu disse assim, bom, agora vamos um sinal que vai confirmar se eu tenho que ir para a Polônia ou não. E eu estava andando na praia de Copacabana e disse, se hoje eu ver alguma coisa sobre a Polônia, amanhã estou pegando o telefone e estou comprando uma passagem para ir para a Polônia. E foi o que aconteceu, eu voltei para casa... Não, peraí, no meio da praia de Copacabana, qual foi o sinal da Polônia? Eu disse hoje, né, quer dizer, naquele dia. Quando eu voltei para casa, a Manchete tinha feito um apanhado das pessoas daquele ano, que foi 96. Eu fui para a Polônia ano passado, 97, mas eu estava com aquele clipping antigo em cima da minha mesa. E tinha Paulo Coelho, editor Monte 5, e ao lado tinha a foto do Prêmio Nobel daquele ano de literatura, que era uma polonesa. Aí, o que eu fiz? Eu liguei e fui para a Polônia. Evidentemente, não conhecia ninguém na Polônia. Não falava o idioma. Não falo o idioma. A única pessoa que eu conhecia era a minha editora. E cheguei lá, disse, olha, me busca no aeroporto. O que eu venho fazer na Polônia? Nada, bater pique, aquela coisa. Pronto, já vim, cumpri os sinais, essas coisas todas. O fato é que eu cheguei, fomos tomar um café, e ela disse, o que você está fazendo na Polônia? Porque você disse para não divulgar, para não fazer nada. Eu disse, eu não estou fazendo nada, eu queria fazer uma coisa diferente. Como, por exemplo, nós estávamos no bar, trabalhar um pouco nesse bar. Ela me leva muito a sério. Como é bom. Ela disse, você está falando sério? Eu disse, estou. Aí ela levantou-se, foi até o bar, conversou em polonês. Evidentemente que, quando voltou, ela disse, está arranjado, apenas você não vai dizer que você está hospedado no hotel só, tal, porque eu disse que você estava precisando e era um amigo meu. E de ter feito, eu fiquei naquele bar uma semana. Trabalhando de? Lavando, porque eu não falava... Que é o trabalho mais chato, me parece, num bar, em restaurante, quer dizer, ficar lavando coisas, né? Eu não tenho muita experiência. Quebrou muita coisa? Não. Ih, morria de medo. Não, tinha um cuidado tremendo. Mas aí lavava assim, mas era o bar e ficava atrás e, enfim, algumas palavras são universais, martini, essas algumas coisas. Palavras e algumas bebidas são universais. Só que um belo dia... entrou um grupo de brasileiros. E não era um bar de um hotel, né? Entrou um grupo de brasileiros e eu escutei aquele negócio. E olha, o cara parece o Paulo Coelho. E eu fiquei assim, 15 minutos, lutando com a minha vaidade de dizer, eu sou o Paulo Coelho, ou de dizer, vamos deixar rolar essa coisa. Aí eu disse, não, já chegou o final desse meu período aqui de lavar prata. E aí eu disse, não,
eu sou o Paulo Coelho. As pessoas dizem, não, você não... Eu estou falando português, eu só posso ser o Paulo Coelho. E efetivamente, aí contamos para o dono do bar. Quer dizer, então você diria que a sua vaidade venceu? Venceu. Nesse caso, venceu. E eu acho que a minha vaidade, ela me alimenta. Quer dizer, Salomão já dizia há 3.000 anos atrás, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Esse negócio de dizer que você não tem vaidade é o máximo da vaidade. Então, se eu disser para você que a mim, particularmente, era assustadora a imagem de Madre Teresa de Calcutá, você consegue entender o que eu quero dizer? Perfeitamente, perfeitamente. Porque é uma vaidade do avesso, não é isso ou não? Pois é, não vamos julgar a Madre Teresa de Calcutá, mas vamos generalizar a coisa. Quer dizer, o pai do Nelson Motta, ele diz que o máximo da humildade é ser totalmente humilde. O máximo da vaidade é ser totalmente humilde. Eu acho que não é bem o caso da Madre Teresa de Calcutá, mas eu acho que às vezes você vê aquela pessoa e tudo, e você diz, mas peraí, nós temos conflitos, nós somos seres humanos, a gente está se debatendo aqui entre coisas que a gente julga que é pecado e coisas que a gente julga que é o bom comportamento. Mas aí a Bíblia toca muito nisso, quer dizer, o próprio Jesus Cristo, ele fala, você quando tiver alguma coisa, coloca... Não atrás da porta, coloca de uma maneira que todo mundo veja aquela luz. Eu não vejo na vaidade nenhum pecado. Eu vejo a vaidade como uma coisa muito negativa quando ela se torna um fim. E quando vira doença mesmo? Quando ela se torna um fim. Você não faz mais nada a não ser, enfim, se voltar para a vaidade. Agora, quando você usa essa vaidade, que é um dos elementos, uma das ferramentas que você tem, até para você trabalhar mais... Propulsão mesmo, como propulsão. E aí... Deixa eu mudar um pouquinho aqui de assunto. Eu preciso avisar que o Paulo Coelho, a gente já se conhece há um bocado de tempo e eu entrevisto, tenho por hábito entrevistar. Ele fala pra diabo, por isso que de vez em quando eu vou parecer meio mal educado e cortá-lo. Por que mesmo que você foi internado em hospício? Eu fui internado, quer dizer, eu só pedi o laudo esse ano, porque é quando eu publiquei Verônica Decide Morrer, que acaba de sair, né? O meu editor, Roberto Feite, um amigo meu, Mauro Salles, disseram, ó, é melhor pedir o laudo, porque daqui a pouco fica aquela dúvida, foi ou não foi. Aí eu peguei o laudo, só que eu estava na Inglaterra. E recebi esse laudo na Inglaterra e dizia umas coisas assim tão bobas, quer dizer, internado por baixo rendimento escolar, por... Com que idade? Aos 20 mesmo? 17. 17. Não, aos 20 eu já estava aí maluco assumido com um certificado. Maluco beleza Maluco mesmo. beleza. Mas 17 anos. Então, o que aconteceu, né? Na verdade, meus pais, vendo aquela pessoa que era diferente, que era artista, vamos dizer assim, né? Que não queria saber nada daquilo que ele estava acostumado, um pouco desorientados, começaram a pedir opinião, entre as quais de um médico. O médico disse, esse garoto deve ter um problema mental. Aí me internou. E foi o que aconteceu. E você voltou, saiu e voltou mais 2 vezes? Mais 2 vezes. Como é que foi essa experiência? Porque você, de alguma forma, descreve no seu livro, e eu acho que todo estado de exceção como esse deve dar um grande alívio. Tem gente tomando conta de você, né? Deve dar uma preguiça, aqui eu estou protegido. E deve dar uma grande angústia. Você mais ou menos descreve isso. Foi essa a experiência que você teve? A experiência principalmente do conforto. Quer dizer, na medida em que você está numa casa de saúde, isso o livro Verônica mostra muito, você está lá dentro, tudo é permitido, você encontra pessoas com quem você tem um ótimo diálogo, você não vai mais precisar assumir as responsabilidades da sua vida, aquilo é muito confortável. Agora, Marília, sem dizer que eu falo muito, mas isso a gente termina encontrando muito aqui fora também, né? Você cria o seu mundo, cria a sua casa de saúde, onde a rotina é o que impera, e você vai repetindo aquela mesma rotina, até que chega um ponto que você perde a sua comunicação. Você está dizendo que, de alguma forma, quer dizer, olhados de perto, como diria o Caetano, todo mundo é maluco mesmo? Todo mundo é louco, todo mundo é louco. Só que você pode usar, feito você usa a vaidade, isso a seu favor, né? Ou seja, conduzir a sua loucura para te fazer quebrar as suas próprias barreiras, ou você pode se deixar intimidar e ir para aquela loucura clássica que é você cortar os meios de relacionamento com os outros. Comunicação totalmente. Agora, evidente, eu quero frisar que eu não estou falando dos casos patológicos, médicos, isso eu não entendo. Não estamos falando das grandes psicopatias, é isso que você está dizendo? Eu fui um paciente, muito mais, e nem me propus analisar em Verônica Decide Morrer a loucura... De que tipo de família você nasceu? A convencional, clássica, tradicional, classe média,
que tinha já o seu destino traçado para os seus filhos. Você acha que quer dizer, a família tinha uma expressão, você dizer que tinha o destino traçado. A gente influi de alguma maneira nos nossos destinos ou, de acordo com você, a gente já vem com uma história feita? A gente vem com a nossa lenda pessoal, né? A gente vem com a nossa história, com a nossa razão de estar aqui. Agora, para ter certeza disso, a gente tem que se enfrentar com certos desafios na vida. Ô, Paulo, então a vida é muito sacana com um monte de gente. Você acha? Acho óbvio. Por quê? Porque eu encontro um monte de gente passando fome, desesperado na rua, em má situação. Isso é um destino que lhe foi Não, de reservado, jeito ou nenhum, não? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas esse destino, os alquimistas, eles falam muito da alma do mundo. Essa pessoa está passando fome na rua porque o destino de muita gente não está sendo cumprido. Você tem uma responsabilidade sobre aquilo ali. Não é transferível essa responsabilidade para um governo, para outras coisas. O que acontece é que as pessoas se fecham no seu mundinho e terminam esquecendo que nós vivemos em sociedade, que a gente tem que se relacionar com essas pessoas e é fundamental estabelecer um vínculo de ligação. Não. Olha aqui, pausa. De frente comigo, Paulo Coelho. E a gente volta em seguida. Até já. De volta de frente com Paulo Coelho, que está lançando o seu 12º livro, o Verônica Decide Morrer, que está aqui, você está vendo a capa, em que ele conta experiências de alguém num hospício, se remete a memórias suas. Ele mesmo foi internado umas 3 vezes, foi literalmente 3 vezes, Isso. quando tinha 17 anos, a partir de 17 anos de idade. Só que você jurou só contar essa experiência depois que seus pais morressem. Isso. Eu sei que sua mãe morreu em 1993, sei que seu pai ainda está vivo. O que é que fez você mudar de ideia e o que seu pai achou do livro? Vivo e possivelmente assistindo seu... Possivelmente não, com certeza assistindo seu programa. Quer dizer, primeiro eu escrevia, né? Por quê? Por que eu escrevi esse livro? Porque eu via isso, as pessoas dispostas a mudarem situações, a gente falou da pessoa que está estendida no chão, e ao mesmo tempo um pouco intimidadas, porque se acham loucas, acham que são diferentes, acham que não vão fazer nada, fazendo esses famosos, essa promoção no mundo inteiro. Você vê que essa loucura está muito contida. O que o Castanheira chamava Você está dizendo loucura no mundo contra inteiro? ela. No mundo inteiro você está falando outros países? No mundo inteiro. Estou falando em todos os países, do Japão à Noruega, né? Eu disse, puxa, eu tinha que falar um pouco disso, que a gente tem que soltar um pouco. O segredo da vida, se é que tem um segredo, é saber equilibrar uma certa disciplina com muita ousadia, com muita misericórdia, com muita compaixão. E aí eu disse, eu vou escrever sobre isso. Minha ideia inicial, como você pode ver, você que leu o livro, eu escrevi sobre um asilo de loucos. Por quê? Porque representa bem esse negócio de você estar num aquário confortável e sem grandes desafios. Aí, quando eu acabei de escrever, eu disse assim, mas puxa, eu descrevi porque eu já passei, eu já estive nessa situação. Por que não dar numa paginazinha que eu tive no asilo? Né? E foi o que eu fiz. Eu ia perguntar, achei isso de uma... O que é isso? É um estilo, é uma liberdade? É a primeira vez que eu vejo um autor se citar numa obra de ficção. Isso. Porque eu achei que isso, primeiro, eu me exporia como ser humano. Quer dizer, aí não é só o livro que está sendo levado em conta, é também o fato de eu ter certos desafios na vida e ser capaz de superá-los. Porque as pessoas acham que o sucesso é assim. Chega um belo dia, você está sentado e todos querem editar teu livro e o mundo inteiro começa a te telefonar e você só fica ali curtindo aquela coisa que Hollywood vendeu, que é totalmente mentira. Né? A piscina, o suco de laranja com champanhe, etc. e tal. Mas tem esse pedaço também. Tem, mas é chato. Você tá o quê hoje? Com 50 milhões de dólares por aí ou mais que isso? Não, menos que isso. Não, eu fico imaginando que uma coisa puxa a outra. Quer dizer, dinheiro puxa dinheiro. Você é um homem de quantos milhões de dólares hoje? Eu sou um homem de alguns milhões de dólares, sem o menor problema, porque eu ganhei esse dinheiro com o meu trabalho, né? Mas quantos? Alguns? Alguns. Com problemas, que não vai me dizer, é isso? Não. Porque, francamente, você nunca sabe. Você, por exemplo, nesse momento que a gente está conversando, como eu tenho livros editados no mundo inteiro e como eu sei que em algum momento é sol e tem uma livraria aberta, outro dia a gente está fazendo os cálculos
e dava uma média de 10 mil livros por hora. Que loucura. Então você é muito metido, Paulo Não. Coelho. Você não está fazendo cálculo porque você está calculando que nesse momento, do outro lado do mundo, que é dia, tem gente dando mais dinheirinho para você. Não é dinheiro. Marília, você sabe melhor do que ninguém que o dinheiro ele chega a um limite. O que eu vou fazer? Entende? Então, o que eu fiz com esse dinheiro? Sem nenhuma hipocrisia, já que você está insistindo no tema. Eu fundei um instituto, porque eu não posso gastar mais do que você consegue. Do que eu consigo. E, além do mais, eu sou uma pessoa que eu sou acostumado, e isso sem nenhum problema de farisaísmo nem nada, a simplificar ao máximo a minha vida. Principalmente porque eu tenho que viajar muito. E se você tem que viajar muito, quanto menos você carregar, levando ou indo, é melhor. Então, criei um instituto para onde vai praticamente toda a verba dos meus direitos autorais. E esse dinheiro, graças a Deus, está sendo muito bem aplicado. Claro que não sou eu que tomo conta, é a minha mulher, entende? Mas está sendo aplicado na velhice, na infância, na pré-história brasileira, na tradução de clássicos, na anarquia, porque eu tenho esse instituto, vamos dizer, ele está preparado para ir além da minha morte. Mas tem uma coisa ali que acaba comigo, que é a bolsa anárquica, que eu dou, é meu critério, entende? Sim. Então, de repente, alguém que precisa de uma coisa X que eu acho que tem que dar, dou. Isso tudo era porque eu estava cobrando de você ter escrito antes do seu pai morrer. Ah, sim, claro. O que seu pai achou do livro? Claro, aí uma vez que eu vi, vamos dizer assim, que esse livro viria, primeiro, a me permitir uma análise do que é, como é que nós estamos hoje, a loucura, né? A loucura que a gente não se permite ter, né? A rebeldia que a gente não se permite ter. Escrevi o livro e, no final, evidentemente, mais difícil do que falar com o editor, né? Foi falar com meu pai. Né? Você, antes de publicar, falou com ele? Não, claro. Não ia me impedir de publicar. Esse assunto de internações, a gente já conversa há muito tempo. Mas eu sabia que eu ia falar para a imprensa. Então, de belo dia, eu fui na casa dele e disse: papai, o negócio é o seguinte, eu resolvi escrever sobre isso. E não é um livro sobre mim, não é um livro sobre a minha experiência, mas é um livro sobre, vamos dizer assim, que toca e que deixa claro isso, porque eu acho que, além do mais, essas internações, se tiveram algum sentido, tiveram também para mostrar que havia uma repressão a tudo que era ideia diferente. E era um problema não só do cerne familiar, também do país, né? Aí ele disse: meu filho, não tem problema nenhum, posso ler? Eu disse: claro, com o maior prazer. Aí leu, adorou, gostou muito. Aí uma vez, quiseram gravar um depoimento com ele, eu disse: papai, quer gravar? Ele disse: claro, e gravou numa boa. Você ainda gosta de rock? Mas é evidente. De quem? Aí é que tá, aí eu tô, como você diz, certas coisas não mudam muito. Ainda gosto dos Beatles, ainda gosto de Pink Floyd, não gosto dos Rolling Stones, gosto de alguma coisa Você não gosta dos Rolling Stones? Por quê? Nunca gostei. Engraçado, eu sempre achei que você e Raul Seixas, com quem você fez parceria... Eu ia citar, eu ia dizer, mas... Mesmo com Rita Lee, eu achei sempre que era um universo muito mais para Rolling Stones do que para Beatles. Sempre achei que era uma coisa mais... menos conformada, ou não é o caso, ou mais anárquica, ou mais malcriada do que Beatles. Pois é, eu já discordo de você totalmente. Eu acho que os Beatles foram os primeiros, quebraram com todas as barreiras, souberam administrar muito isso, souberam parar na hora que tiveram que parar. E enquanto os Rolling Stones era a rebeldia, vamos dizer assim, de consumo, a rebeldia organizada, a rebeldia, enfim, a rebeldia bem comportada. E os Beatles não, fizeram uma verdadeira revolução. Como é que é chegar aos 51 anos? Bom, eu acho que é igual. É? Eu acho que é igual, desde que você tenha o mesmo entusiasmo pelo que você está fazendo, eu acho que é igual. Inclusive, por exemplo, o desafio que você tem em cada lançamento, você pode ver isso como mais um livro ou como um novo livro. Eu procuro sempre ver como um novo livro. Então, é a mesma excitação, deixa algumas pessoas loucas, outras, entende? Às vezes fico, poxa, isso é que é legal. Eu acho que conservar a criança dentro de você é importante. Mas você conservou, mas ter 51 anos implica em que você tenha perdido algumas coisas para ganhar outras. Possivelmente. Você tem consciência dessas perdas? Quais foram ou não? Eu não sei, porque ainda não tive tempo de avaliar. É que nem o negócio do dinheiro. Eu não sei quanto dinheiro eu ganho, tampouco... Eu talvez, se quiser subir uma montanha que eu subi há 5 anos atrás, não vai conseguir. Aliás, outro dia eu estava andando perto dessa montanha e disse: será que eu seguro essa barra? Qual era a montanha? Uma montanha nos Pirineus, que eu tinha subido, me perdido, quase morri.
Aí, da outra vez, fui com a minha mulher, disse, aqui eu tenho que voltar, porque aqui eu quase morri, eu não posso deixar esse astral aí, não. E agora, há 6 meses atrás, passei diante da mesma montanha e disse, será que eu seguro essa barra de novo? Não sei. Agora, por outro lado, tem outras coisas, feito internet, por exemplo, né, que aparecem na sua vida e que é fantástico, que vem te dar um outro toque, uma outra dimensão. Qual é o seu autor favorito? Jorge Luiz Borges e Jorge Amado. São pessoas São os dois? Que me guiam. E por quê? O Borges, porque ele conseguiu, através de uma linguagem simples, embora as pessoas compliquem demais, não é bem isso, né? Mostrar muito esse mundo fantástico. E o Jorge Amado, porque é o único escritor brasileiro que, na minha opinião, que descreve bem o Brasil. Né? Eu não consigo. Os meus livros se passam na Eslovênia, se passa... É um jeito de facilitar o seu trabalho, você diria, ou não? É apenas uma vocação? O Jorge Amado? Não, estou dizendo, você sair desse país e não conseguir descrever o seu país, e de repente está como nesse livro... É uma incapacidade da seguinte maneira. Eu vivo muito no Brasil. E para conservar esse olho de criança, eu preciso da novidade. Então, se eu vou escrever sobre uma coisa que eu conheço muito bem, que é o mundo da loucura, vamos dizer assim, eu preciso me alimentar levando esse universo para um outro país, porque eu tenho uma curiosidade, eu sou também a criança ouvindo a história que eu estou contando. Hã? Entendi. Você vê com os mesmos olhos que eu vejo, por Isso. exemplo. Para mim é novidade. Isso, e para mim também. Quando eu escrevo um livro, ele é novidade, exceto 2 livros, que são As Valquírias e o Diário de um Mago, né? Que são experiências mais concretas. Bom, essa novidade aqui é o Paulo Coelho de Freitas. Comigo e com você, a gente volta em seguida. Até já. Fazer o inverso. Paulo Coelho de frente com a gente hoje. E consta que a mulher do Paulo, a Cristina, censurou, ou melhor, deletou, para usar uma linguagem informatizada, deletou um livro inteiro seu. Meu Deus do céu, porque era tão ruim assim? Não, eu deletei. Não era um livro ruim, ao contrário, era um livro fascinante, se chamava Sociedade Alternativa. Porque muita coisa se contava, ou se conta, sobre esse meu período de magia negra, e eu resolvi escrever um livro a esse respeito. E a Cristina foi lendo, adorando o livro, e eu escrevendo, ela lendo, e quando chegou lá para a página, sei lá, 400 e tanto, ela estava lendo, tinha uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida na frente, e ela disse, Paulo, eu acho que você não deve publicar esse livro. Eu disse, mas por quê? Você está lendo, você está gostando, é minha história, acaba mal, não estamos fazendo nenhuma apologia da magia negra. Ela disse, porque é muito fascinante. Né? Quer dizer, por mais que você diga que você passou por certas complicações muito grandes, o mal é fascinante. Aí eu fiquei... Isso totalmente. É definitivo. Isso Quer dizer, fascinante. aquela coisa do Drácula, do vampirismo, sobre o qual você escreveu também. Muito, mas isso daí é considerado o quê? Água com açúcar, perto das verdadeiras experiências, vamos dizer. De magia negra? Magia negra até é um termo que não é muito bem aplicado, mas vamos dizer a esquerda da magia. A esquerda da esquerda da esquerda da magia. Isso quer dizer o quê? Trevas, trevas, trevas? É lidar com o demônio? Traduz. Isso é complicado, porque se a gente tivesse um programa inteiro... Mas para traduzir é você não ter ética. Vamos simplificar nessa frase. Entendi. Tá? Você não ter ética nenhuma. Ponto final. Aí você... Quer dizer, a Cristina leu o livro, olhou para essa imagem de Nossa Senhora da Aparecida e disse, eu recebi um sinal, eu acho que você não deve publicar. É claro que eu me debati, quis que ela mudasse de ideia, insisti, fiquei irritadíssimo. Mas eu ouço muito isso, quer dizer, eu confio muito no lance dos sinais. E aí a Cristina, enfim, eu deletei o livro inteiro. Não, levei para o Paulo Rocco ver, que era o meu editor na época, para também não dizer que eu chutei, né? Aí cheguei num restaurante caríssimo lá do Rio, que ele tinha me convidado para ver o novo manuscrito. Aí eu disse, olha aqui, está aqui o novo manuscrito. Abre aí em qualquer página. Ele abriu, leu. Agora abre em outra página. Abriu, leu. Puxa, que fantástico, hein? Vai ser interessantíssimo toda essa história. Eu disse, pois é, você é a última pessoa que está vendo esse manuscrito. Eu vou flambá-lo aqui, no restaurante. Mas você resolveu ali naquele momento? Não, já fui com essa decisão tomada. Aí, na hora que eu chamei o cara para flambar, para fazer também, enfim, fazer o nosso teatro da vida, eu disse, não, essa energia não pode nem ficar no fogo. Aí eu, quando saí do restaurante, não flambei, peguei e joguei no Jardim de Alá, numa daqueles negócios da Conlurb, da Companhia de Lixo,
E nunca mais. Guardei um capítulo. Hoje tem um cara riquíssimo vendendo livro sobre magia negra. Não. E esse livro foi lá e acabou e ficou para mim mesmo. Agora, o livro sobre vampirismo você também depois renegou. O que eu queria saber... Não, reneguei não, peraí. É mal escrito. É muito mal mal escrito. escrito? Muito mal escrito. O que eu quero saber de você é o seguinte: você acredita que dizer palavras ruins ou escrever sobre o esquerdo, do feio, pode atrair coisas ruins? Não. Depende. Se você acreditar que sim, claro. Tudo que você acreditar acontece, Tudo que é você isso? acreditar, quer dizer, se você tem esse negócio de, a pessoa vai me invejar, claro, isso vai acontecer. Né? Agora, falando da palavra, a palavra, o que é? Um pensamento condensado. Então, se eu digo óculos, eu estou descrevendo tanta coisa. Ou se eu digo amor, ou se eu digo água, né? Ali você tem uma energia concentrada. Então, não é que o livro, veja bem, não é que o poder... Mas você, quando está falando alguma coisa, você tem uma responsabilidade. Eu não posso me furtar dessa responsabilidade. Não vai me censurar. Meu pai não me censuraria. Eu chegaria para ele, se ele não gostasse do livro, dissesse, meu filho espera mais uns 3 anos, até uma... Mas não, ao contrário, ele me deu apoio. E eu publicaria esse livro. Agora, nesse caso, aí sim, aí é o fascínio. É que nem a propaganda de droga. As pessoas fazem uma propaganda de droga que é a mais besta, idiota possível. Como propaganda? Porque eu acho que isso é propaganda, né? Quer dizer, não tome droga. Aí, poxa, coloca aquelas coisas todas que é a proibição, que é o proibido, E, na que é o verdade, eles fascinante. deixam de mostrar o porquê que droga é tão usada. Porque em alguma coisa ela é gostosa. Exatamente, E tem que dizer por que ela não funciona. Exatamente. Apesar de gostosa. Isso seria muito mais honesto, não é Você verdade? se drogou, né? Muito. E hoje em dia, poxa, nunca vou sair daí fazendo campanha de droga, até eu achar uma linguagem. O que eu posso dizer é o seguinte: droga mata o teu desejo, o teu poder da vontade. E uma vez que você não tenha poder da vontade, você não tem mais nada. Né? Você pode até... Ela é mais forte que você, no final. É isso que você está dizendo? Se ela mata o teu desejo? Eu diria que você perde o seu desejo, você perde a sua vontade. Né? A droga, ela não é nada, ela é aquela coisa que vai te dopar. Você não pode... Agora, o copo de vinho, é a mesma coisa. Sim. Não, nem tanto. Ô, nem meu tanto, querido, nem o tanto, Garrincha não morreu derretido por maconha, vamos dizer. Morreu derretido por eu álcool. posso dizer que álcool é uma droga muito perigosa, eu posso dizer que cigarro é uma coisa muito perigosa. Não tanto quanto falam também. Você vê que está crescendo o índice de fumantes na juventude americana porque se tornou tabu. É verdade. Não é verdade? Então, toda vez que você faz uma campanha, essa força da rebelião, da loucura, que eu falo aqui em Verônica Decide Morrer, ou você reprime totalmente, ou você está atiçando dessa maneira. Então, nesse caso, porque a pergunta era sobre o livro, né? Era sobre as más palavras. O livro não era uma questão de más palavras, era uma questão de você mostrar uma coisa que, por mais que você mostrasse o quão negativo ela era fascinante. Ô, Paulo, a essa altura da sua notoriedade, da sua fortuna, a crítica negativa continua incomodando ou você já chegou ao patamar do acima da carne seca? Bom, vamos nessa. 2 coisas. Primeiro, que a crítica negativa nunca me incomodou e não há nenhuma relação entre... Não é possível. O homem que me disse honestamente na primeira pergunta que era extremamente vaidoso não pode não ter sido afetado. Mas há a maior vaidade do que as pessoas falarem de você? Entende? Falarem mal é horrível, Paulo. Marília, não é verdade. Aí não é verdade. Aí sou eu que não acredito. O que você não pode é ter sido ignorado pela crítica. Isso sim. Aí você não significa nada. Agora, você ter um adversário, nada é melhor. Ele está te dando, vamos dizer assim, condições de luta. Então, não há nenhuma relação entre fortuna, aliás, como não há nenhuma relação entre fortuna e livro, entre fortuna e crítica, isso são coisas absolutamente estanques. O que eu prezo muito é o meu trabalho e é onde eu me dedico. Então, a crítica negativa, se não fosse a crítica negativa, você acha que eu estaria sentado aqui conversando com você? Dificilmente, porque eu tive crítica negativa durante 10 anos. Agora, não. Verônica está sendo lido. Por quê? É bom, frise-se bem, a Veja publicou uma matéria de capa comigo, no qual eles foram ouvir os críticos. Aí ouviram Silviano Santiago, um crítico, e disse assim: o público francês é burro. Não tem nada a ver com o meu livro. Tem que dizer que o público francês é medíocre. Ouviram o Cândido Mendes de Almeida, que disse: eu li o livro do Paulo Coelho, começando no fim, indo para o começo. Ouviu o Davi Arrigucci Júnior, que disse: não li, não gostei. Bárbara Eleodora, que veio e falou: não li, mas me disseram que é ruim e eu aceito.
Enfim, na verdade, quem tem as críticas? Na verdade, ninguém leu. Uma predisposição, você diria? Talvez, muito mais voltado pelo sucesso, por causa do lance do sucesso, ou por coisa dessas Então é coisas. por isso que por isso que você não pode dizer que sucesso, dinheiro não tem nada a ver com livro. Tem tudo a ver. Não entendi. Tá tudo junto. Não, você acabou de dizer assim, não, são coisas departamentais. Não, você disse assim, não, o que você falou foi o seguinte, a sua fortuna te deixa por cima da Não, quando carniceta? eu digo fortuna, eu quero dizer o sucesso, a representação desse sucesso. Porque a palavra fortuna, ela quer dizer outra coisa, ela quer dizer eu quero dinheiro. dizer, o seu sucesso que acarreta, né? A fortuna vem porque você faz sucesso. Você vende livro, ela vem te dar grana. Isso é sinônimo de sucesso. Sim, não estou falando de dinheiro. Não é um por grande si. sinônimo de sucesso, que eu conheço muita gente que faz sucesso e que é duro. O que eu quero dizer é que você colocou a palavra fortuna e você se expressou da seguinte maneira. A sua fortuna te deixou por cima da carne seca? Eu digo não, porque eu ganhando ou não ganhando dinheiro, eu estava levando o pau da crítica, continuei escrevendo como eu sempre escrevi e continuarei escrevendo como eu sempre escrevi, claro, tentando me melhorar, mas não como me complicar. Você diria que melhorou já nesse? Não, eu diria que todos os meus livros, veja bem, eu sou obrigado a rever todos os meus livros. Por quê? Porque eu viajo o tempo todo. E eu estou lançando aqui Verônica, eu estou lançando na Nova Zelândia agora o Monte 5, estou indo para o Japão lançar o Diário de um Mago. Eu estou sempre revendo meus livros, eu não vejo assim, eu evoluí. Não. Os livros têm repercussão hoje, 10 anos, 12 anos depois, porque eles são bons, eles têm conteúdo. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Deixa eu falar um negócio para você, ó. Posso? Tudo. Ué, tá falando, Não, né? agora essa é uma coisa delicada, mas que eu acho que posso falar para você ou perguntar. Você tem uma história que você não revisa seus livros, não corrige os seus livros, porque eles vêm assim e você não permite isso. Esse seu livro, que de resto é muito agradável de ler mesmo, é muito fácil, muito gostoso, eu vi nele pelo menos 2 erros brabos. Vamos neles. Você quer? Agora? Aqui de cara tem um. Tem um que você fala que necrosou o ventríloco em vez do ventrículo do coração. O ventríloco e passou por um revisor. E tem um que fala assim... quer ver? Tá logo aqui no começo. Eu sei qual é. Qual é? Não, quero que você ache. Não, é um erro de Eu posso até português escrever elementar. aqui. Não, é um erro de português elementar que diz assim... que você usa o verbo haver... meu Deus, em que página está? Não, Há alguns meses atrás. Isso. Há alguns meses atrás. Isso, então vamos lá. Ou é alguns meses atrás, ou é há alguns meses. Muito Quer dizer, bem. é uma coisa elementar. Por que quando eu fiz uma música chamada Eu Nasci há 10 mil anos atrás, ninguém falou isso? Eu quero saber. Eu nasci... Há 10 mil anos atrás. O erro é o mesmo. É verdade. O erro é o mesmo. Talvez ela tenha vindo com a colaboração da melodia, você não... Não, mas ser. a língua Não, pode ser. portuguesa é a mesma. E tem outras, contração da proposição de com Bom, na verdade, eu jamais teria feito essa comparação. Não. É que quando eu li aqui, me caiu. Mas Falei, evidente que quando o revisor pegou o livro e disse isso, não, eu disse, não, meu amigo, isso daí é uma língua viva, né? Vamos discutir isso falando com o revisor que estava desesperado, porque no fundo isso vai bater na culpa do... Eu digo, eu assumo. E quem me perguntar, eu vou dizer, sou eu. Então, quando eu nasci há 10 mil anos atrás, é uma maneira que eu consagrei, que a música consagrou. Nunca ouvi esse tipo de crítica. Ou eu nasci há 10 mil anos... Ou 10 mil anos atrás. Exatamente. Agora, fiz questão de botar aqui porque é minha homenagem ao Raul. A homenagem ao nosso trabalho que a gente foi junto, entendeu? Então, e tem outras coisas aí. Não é que sejam erros, não. Agora, você vai ver. O do ventrículo foi um ato... Uma gozação. Gozação? Porque é um médico ignorante falando com o paciente. Não é o paciente que está falando, entendeu? O médico vai falar... Feita, a gente ouve umas barbaridades de doutor. Não é nem o médico, vamos dizer assim... principal é o assistente do Dr. Igor que está falando e usando uma palavra errada. Então você continua não permitindo que mexam nos seus erros? Isso não é erro, isso não são erros. Alguns meses atrás é. Bom, aí é uma questão que a gente pode discutir, mas quando a música que faz sucesso até hoje está aí, ela usa a mesma sentença. É uma música com um erro que faz sucesso até hoje. Então tá, é uma música com erro que faz sucesso até hoje que ninguém se lembrou de dizer que a música tem esse erro. E outras coisas que você vai achar aqui, eu já vou te dizendo. A preposição de com a preposição que, eu elimino mesmo. Eu acho que português é uma língua viva, eu não vou ficar fazendo aquela construção literária, porque eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que você está numa língua viva e outras pessoas usaram, senão a gente ainda estava falando as armas e os barões assinalados, que da ocidental à praia lusitana... Passaram por mares nunca dantes, passaram ali da Taporobana. Exato. Em algum momento você tem que usar e tem que dizer, peraí, isso está se adaptando, né?
Olha aqui, para terminar esse bloco, uma pergunta diretíssima. Você é casado há muito tempo e não tem filhos. Você escolheu ou é um problema de esterilidade mesmo? Não é um problema de esterilidade, nem um problema de escolha. É uma coisa íntima. Nossa, quer dizer, na verdade, no começo, a gente não sabia que ia ficar muito tempo casado. Houve as famosas besteiras, que eu nunca mais repetiria, chamada aborto, né? E depois não pintou. É isso? É. E aí você considera, com essa sua cabeça, você considera isso o quê? Um castigo? Não, eu considero a vida. Como é que eu vou considerar um castigo? Eu não sei, me soou como quando você disse assim, a gente fez besteira e depois não pintou mais. Não, depois não pintou mais, não pintou, quer dizer, MacTube. O que eu vou fazer? Eu ficar julgando, pensando por que não pintou? Eu vou tocar minha vida pra frente, eu não sou o único, nós não somos o único casal que está nessa situação. Esse é o Paulo Coelho, de frente com a gente, mais um intervalo e nós voltamos. De frente, de volta com Paulo Coelho, que de agosto agora até dezembro vai passar por 16 países fora o Brasil. É super atribulado. Essa sua agenda e não é nada perto, né? Não é aqui daqui a Argentina, não é bem assim, né? E foi você que contou, porque eu não conto. Contei. Porque se eu contar, eu piro. Não pirou ainda de estressar, acordar, não saber em que quarto, de que hotel, de que cidade do mundo você está ou não? Pirei no começo, mas o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar. Hoje em dia eu já estou totalmente, vamos dizer, claro, preferia ficar em Copacabana, gosto muito, né? Mas agora já me adaptei, sei que é parte da minha profissão, ganho dinheiro, então tem que trabalhar. Não posso ficar sentadinho ali, recebendo e vendo. O que eu gosto é de trabalhar. Agora, sobra tempo para o espírito? Que afinal foi o que levou você à atual posição? Bom, então eu vou te dar uma resposta muito concreta. Nós separamos o espírito da carne. Isso nós separamos há 9.000 anos atrás. Por favor, ou há 9.000 anos. 9.000 anos, obrigado. Certo? Ou há 9.000 anos. Então, quando nós separamos isso na Suméria, a gente começou a achar que o espírito precisa de tempo. O espírito é isso aqui agora. É estar sentado com você, discutindo coisas que, enfim, não sei como vai bater nas pessoas, mas vai bater. O sagrado é o teu cotidiano. Então, isso desde o Diário de um Mago, porque o caminho de Santiago, a grande transformação na minha vida foi essa. Primeiro, meu caro, simplifica, deixa de bobagem, não complica, né? Vai direto ao tema da tua vida, dos teus livros, essas coisas todas. E a segunda coisa é: não separe o sagrado do profano, porque a vida é sagrada. Então, não só sobra tempo para o espírito, porque como eu acho que o espírito está manifesto o tempo todo, aonde for, em quem for. Você, depois de tanto sucesso, está preparado para um fracasso? Mas eu levei tantas derrotas. Fracassos, olha só. Fracasso é aquilo que acabou, né? Derrotas você tem muitas. Como fracasso é aquilo que acabou? Bom, fracasso é quando você não tem uma batalha. É quando você desistiu dela. Sim. Aí você fracassou. Entendi. Né? Não é perder ela. Não é perdê-la, não é ser derrotado. Já que estamos na etimologia, o programa etimológico, então, na verdade, eu já levei muitas derrotas. Então, por exemplo, uma besteira que eu fiz agora aqui, para corrigir, tá dando um trabalho aí. Vendeu o Alquimista para Warner Brothers. Queria saber do filme. É o tal negócio. Você vende e os caras fazem o que der na cabeça. Não é que eu vá ficar vigiando. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que os caras de Hollywood são hiper inteligentes, compraram o livro quando ele tinha acabado de sair, antes dele ser um grande sucesso. E hoje em dia eles vão fazer, quando der na cabeça, quando eles acharem que vão fazer. E eu já propus... que não está em andamento. Está em andamento pela 10ª vez. Eu não aguento mais e-mail. E para onde? Empaca onde? Empaca em algum momento esotérico de Hollywood. Não tem explicação, Marília. Essa é a verdade. Chega um momento que o cara diz: esse roteiro tá uma droga. Ou esse ator não vai dar. Aí começa não é você que está roteirizando. Não, eles pegam roteiristas... Nem vou me meter nessa. Atualmente quem está roteirizando é o cara que roteirizou o Dom Juan de Marco, o Jeremy Levin. Agora, isso é uma derrota. Porque hoje eu já me propus ao Warner, eu pago o dobro para pegar vocês para pegar de volta os meus direitos. Mas não, perdi. Ponto final. Que atores, por exemplo, já passaram por essa saga? Por essa saga, bom, que eu me lembro assim, Sean Connery, eu não me lembro, vocês já passaram tantos. O que eu me lembro mais é frustrante. Muito frustrante. E brida, e televisão, e novela, como é que está funcionando isso? Olha, eu vou assistir.
Eu não quero me meter. Eu sei escrever livros. Vou falar de um ídolo seu. O Jorge Amado, por exemplo, já me confessou em entrevista. Aliás, adoro o Jorge Amado. É um pai. Ele me confessou em entrevista que é sempre rigorosamente frustrante você ver um livro seu que sai da sua cabeça e tem uma imagem realizado pela imagem de outra pessoa. Seja qual for essa imagem, por melhor que ela seja, dá uma frustração. Eu vou ter minha experiência agora, não posso falar Você baseado não tem na ideia. experiência Você não de viu ninguém. nada, você não viu o projeto? Não vi, não quis ver. Quando pedi para assistir uma gravação, o Avancini disse, externa, porque você vai intimidar os atores, ele tem toda a razão, eu não gostaria que ele fosse me ver escrever o livro, então vou assistir a televisão. Você já viu no palco? Já vi no palco e não foi bom. Não foi bom? Realmente não foi uma boa experiência. Não foi bom em quê? Não foi bem realizado. Eu acho que aí também era o começo. Por outro lado, Marília, tem certas apostas que você faz na vida. Quem me ajudou na vida? Era gente que não sabia quem eu era. Entende? Eu chegava lá com uma ideiazinha debaixo do braço, o cara me dava apoio. Eu me julgo na obrigação de fazer a mesma coisa. Certas pessoas que eu vejo que elas têm entusiasmo, elas merecem, claro. Elas merecem o meu crédito. Podem realizar bem, realizar mal, mas merecem o meu crédito. Paulo, guardadas as proporções, você sofre um mesmo tipo de assédio que o Ronaldinho. O Ronaldinho pifou. Você já? Agora, nessa fase de escritor? Nessa fase de grandes filas em qualquer lugar, agora na França mesmo, no meio desse... Você andou por lá... Não, ao contrário. Eu agora dei 9 horas de autógrafo, que é ou 6, ou 5, e quando eu saio absolutamente inteiro. Me parece que esse contato, que é muito raro no escritor, não é verdade? Você não vê seu leitor, então quando você vê nessa hora... Eu saí acordado e fui dar uma entrevista numa televisão. Eu disse, vou dar uma péssima entrevista, porque era em francês, depois de 6 horas. Não, ele me alimenta, ele me anima e ele me nutre e é muito positivo, muito positivo. O Walter Mercado, em entrevista aqui, ele me disse que o budismo está crescendo muito entre os artistas americanos. O fundamentalismo definitivamente está crescendo e no Ocidente os evangélicos estão comendo pelas bordas. Religião para você é o quê? É uma coisa muito importante. Eu sou católico, eu acho que é o momento que você comunga com outras pessoas, de uma adoração coletiva, você não está sozinho, você tem um mistério diante de você, é preciso respeitar o mistério. Acho que o evangélico faz a mesma coisa, acho que o islâmico faz a mesma coisa, o judeu a mesma coisa. O problema, minha cara, é quando um desses grupos começar a dizer, epa, mas meu Deus é mais importante. Por falar meu Deus é mais importante, você teve com o Papa. Ele é um homem santo ou é um político excepcional? Como católico, para mim, ele é o chefe da minha igreja. Ele merece o meu respeito. Vai daí que? Vai daí que ele merece o meu respeito. Eu não defino nem como homem santo, nem como homem político excepcional. Agora, você é da religião católica apostólica romana, mas você acredita em reencarnação. E outras coisas que nem sempre a igreja acredita e eu espero nunca chegar a um confronto, mas essas são minhas discussões comigo mesmo, porque a minha igreja não me põe antolhos, não. Eu acho que não devia botar em ninguém. Você está me entendendo? Então, estudando as coisas que eu estudo e lendo as coisas que eu leio, eu vou vendo que nessa evolução de 2000 anos, algumas passagens foram, vamos dizer, suprimidas e tudo. E por experiência própria, né, Marília? Você vai e vê, e paga para ver. E de repente você diz, ué, mas eu estou vendo isso. Agora, daí a você não participar dessa adoração coletiva, do mistério, dos dogmas, são outros 500. Eu posso arriscar um pensamento razoável aqui ou não? Vários. Razoável tem que ser, né? Porque é da razão. Quando a gente acredita na religião, a gente está, de alguma forma, negando a ciência, não está? Porque se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o resto do mundo está limado. Não. A gente não está negando a ciência e se você for analisar os grandes cientistas, se você ler a vida de Einstein, por exemplo, que eu acho que é um grande marco, no final ele chega diante do mistério. Eu acho que o homem descobriu 3 caminhos para responder a sua clássica pergunta. Por que eu estou aqui? De onde vim, para onde vou, quem sou, para onde vou. Isso. Então, o primeiro caminho é a ciência, o segundo é a arte e o terceiro é a religião. Esses caminhos, o que eles não devem é se misturar. Quer dizer, quando a religião começa a interferir na ciência, feito foi muito na Idade Média, quando a ciência começa a interferir muito na religião, feito é agora, as coisas aí se confundem muito. Agora, nada entra em conflito com nada. Eu acho que todos os caminhos são válidos e um não nega o outro. Paulo, você tem uma tatuagem? Tenho. Onde está? No braço. Você quer ver? Quero. É fácil? É claro. O que é? É uma borboleta.
É pequenininha. Eu achei que você ia me mostrar um dragão alado, uma coisa assim. Pois é. Quando é que você fez essa borboleta? Eu fiz em 1980 em Marrocos. É o grande símbolo da alquimia. Ah, é por isso? É, porque ela é uma coisa que passa de uma essência para outra, né? A borboleta É larva e vira um lindo animal alado. sem perder a sua essência. Todos nós temos essa condição. Animal, não sei se falei certo, um inseto alado. Você, para encerrar mesmo, você já escreveu um livro em 17 dias. O alquimista. Eu posso considerar psicografia? Não, de jeito nenhum. É um Mas livro... quem escreve, além de Simenon e você, quem é que escreve com Bom, tanta já tem um rapidez? exemplo, né? Simenon. Já tem um bom exemplo, Simenon, que tem uma série... Escrevia por encomenda, botava uma redoma lá, um vidro em volta e ele sentava e escrevia. Não, encomenda não. Tem uma célebre história do Hitchcock que ligou para a casa do Simenon e disse assim, eu quero falar com o Simenon. E o empregado disse, ele acabou de começar um livro. O Hitchcock disse, eu espero na linha. Ele escrevia enlouquecidamente. Exatamente. Você acha que é o mesmo tipo de inspiração, é isso? Eu acho que quando... Porque o seu assunto, ele pode levar a conclusões precipitadas? De repente, você está recebendo de algum lugar? Você falou bem, precipitadas, porque eu acho que a inspiração é uma coisa que é, como diz a própria palavra, já que nós estamos nessa entrevista hoje tão etimológica, colocar o ar para dentro. Né? Então, a inspiração é quando você pega o que está aí em volta de você e você coloca para dentro. E você está inspirando. Agora, eu não conseguiria, francamente, escrever um livro em um ano. Parece um parto que não acaba nunca. Afinal, a gravidez já aconteceu. Em algum momento eu fiz amor com a vida. Quando é que eu fiz amor com a vida quando eu escrevi Verônica? Durante 2 anos. Eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter um livro. É mais ou menos o que você leva incubando um livro, é isso? 2 anos. 2 eu escrevo anos. uma vez... Depois você senta e manda bala. A cada 2 anos eu escrevo um livro, exatamente. Quando é que vai sair o próximo? Daqui a 2 anos. Olha aqui, pausa e a gente volta em seguida com bate-bola com Paulo Coelho. Até já. Bate-bola, jogo rápido com o mega sucesso, o escritor Paulo Coelho. Anjos, todo mundo tem, são anjos tantos e tão variados, todo mundo tem razão? Todo mundo tem anjo, basta prestar atenção, ou seja, na entidade espiritual ou nas outras pessoas. Ela manifesta o seu anjo. Mas se são tantos e tão diferentes, pode ser uma criação da gente mesmo? Bom, depende da tua escolha. Se você acha que é criação sua, sim. Mas ele está lá, independente do que você achar. Futebol para mim é? Uma paixão incontrolada. As forças do mal... Descontrolada. As forças do mal hoje são? Estão dentro da gente, mas têm que ser canalizadas. Eu me visto de... Pode falar marca? Se quiser, é isso que te veio à cabeça. Eu me visto de jeans. Eu me dispo para... Para a natureza, para minha mulher, para tomar banho. Eu sonho com... Cada noite um. Você lembra seus sonhos? Às vezes, normalmente. E você acha que você faz os seus sonhos ou assim como você pensa que a vida está escrita, os seus sonhos também vêm? As duas coisas. As duas coisas. Os seus sonhos vêm porque você tem que sonhar aquilo? Não, porque você está saindo do seu corpo, indo para uma outra dimensão, aprender algumas coisas. Viver não é mais simples que isso, não, Paulo Coelho? É muito mais simples, tanto é que a gente dorme. Eu renego... Eu renego o arrependimento. Você não se arrepende de nada? Arrependo de algumas coisas, infelizmente, mas é uma sensação que eu queria não ter. O meu maior prazer é... Andar. Depois de Santiago de Compostela ou já começa lá de trás? Já. Eu tenho até uma maquininha, você pediu para ver a tatuagem, eu tenho aqui uma maquininha que conta os passos que eu dou. Não acredito. Deixa eu ver quantos passos você deu hoje. Hoje eu só andei 20 passos, não, é isso? 20 metros. Não, 200 metros, perdão. 20 passos seria impossível. Só esse estúdio você já ia ter dado mais que isso. A maior heresia? Eu não quero julgar, não sei qual é a maior heresia. Não sei, sinceramente. Mas para você, assim, não precisa ser, não vamos por dogmas, vamos por uma sensação. Você considera herético? A hipocrisia. É isso? A hipocrisia. Eu tomaria a bênção de... Eu tomaria a bênção do Papa ao cara da esquina que, de repente, me deu um recado muito importante. Por quê? Porque eu não sabia, eu estava precisando, estava passando ali, ele falou qualquer coisa. E porque você acha que todas as pessoas são merecedoras? merecedoras? São sagradas. São uma manifestação de Deus. Paulo Coelho por Paulo Coelho. Paulo Coelho por Paulo Coelho? Um escritor peregrino. Ainda? Ainda, e sempre. Uma peregrinação não tem fim.
Muito obrigada pela entrevista, Paulo. Obrigado a você em casa. Domingo que vem tem mais. Eu acho que é aquela mulher que quando ela entra na pista, assim, para, sabe? A festa meio que dá aquela congelada, tipo filme, sabe? Que fica todo mundo parado e só ela anda na pista. Assim, eu acho que essa é a mulher por isso. Existem muitas. Ah, tem. Eu acho que cada noite, na verdade, tem uma. Ela é puro